Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer aos meus irmãos lá do Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. @Falando de Bíblia Oficial. Você conhece? Conhece não? Se une a gente lá também. Eu estou um pouquinho parado lá por conta da alergia e cuidando da saúde, mas a gente vai voltar lá a publicar, fazer umas enquetes legais, falando sobre a Bíblia, sobre alguns acontecimentos na igreja brasileira e a gente seguir aí o nosso bom relacionamento. Dá uma olhadinha aí no que esse pastor aqui comentou. Nós estamos vendo uma situação complicada na igreja brasileira. Pastores com péssimo nível intelectual, com péssimo nível de conhecimento da palavra, pregando e falando muitas vezes coisas que não têm a ver com a nova aliança e muitas vezes que não têm sequer a ver com a palavra. Nós estamos vendo o povo de Deus indo por um caminho em especial nas igrejas pentecostais. Elas têm relaxado demais na formação de novos líderes, gerando igrejas que descambam ou para o autoritarismo, isso é comum nas igrejas neopentecostais, pastores autoritários, e as pessoas ficam na dependência do pastor, porque o pastor é que sabe, o pastor é que pode, ele é que tem poder, ele é que tem autoridade, e ele manipula e domina as pessoas. Ou então a igreja descamba para um misticismo pobre, antibíblico, que está mais ligado a certas religiões animistas do que a palavra. Então, meus queridos irmãos, eu só ouvi verdades sobre a fraqueza de alguns púlpitos e o desvario de alguns líderes que estão no poder e que deveriam, de fato, entregarem a sua carteirinha ou fecharem a porta do que eles chamam de igreja. Indicação aqui de leitura para você. Livro Feridos em Nome de Deus, da jornalista Marília de Camargo César, da editora Mundo Cristão. Você vai entender melhor o que o nosso pastorzão aí estava falando. E nós colocamos aqui agora para colocar em pauta. De fato, meus irmãos, alguns líderes foram feitos ou empurrados dentro de uma oportunidade que eles não têm habilidade nenhuma. E o que acontece? Feridas na igreja. O que acontece? Abuso de autoridade. E aí, falando-se de Bíblia, vamos ao que Paulo orientou a Timóteo, capítulo de número 2 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, versículo de número 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu já falei aqui outro vídeo atrás, mas vou repetir. Duas palavras saltam aqui nesse versículo. Uma é a palavra aprovado, dóquimo. É a ideia de um mercador que está pegando ali a moeda, ele faz o confere e ele diz dóquimo, aprovado. É verdadeiro. Ou ele diz adóquimo, como negação de aprovação. E a gente precisa fazer atenção a isso, porque nós estamos realizando as obras de Deus, fomos chamados para sermos proclamadores da mensagem do reino de Deus e devemos nos apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja, a ideia de manejar ali é ortotômeo, é a ideia de um costureiro que está fazendo corte no pano e não pode errar, tem que ser um corte exato. Meus irmãos, ou então aquele que é o agricultor e está mexendo com um arado e não pode errar, não pode desviar a sua atenção enquanto faz aquela obra, aquele determinado serviço. E o que mais tem nos nossos dias são pessoas sendo chamadas de líderes e que não deveriam ter sequer o título pelo qual são chamados. Lugares que têm placas de igreja, mas que são verdadeiros açougues, abatedouros, que mais matam pessoas do que proclamam vida para as pessoas que ali frequentam. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3,
Escrito está: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, disse Paulo, afasta-te. Capítulo de número 4 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olha o que Paulo vai dizer. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofres aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Gente, eu custei a entender o que o pastor Carlos Alexandre falava, um grande pregador aqui de São Gonçalo. Toda igreja tem um pastor que merece. Não. É inadmissível, pastor Carlos Alexandre, que eu seja membro de um pastor que não tenha comprometimento com a verdade. E que o imperativo lá nessa igreja é: Deus falou comigo e não o que a palavra diz. Porque em muitos lugares algumas pessoas fazem as coisas erradas e falam assim: não, mas o meu pastor, o meu apóstolo, o meu bispo conhece, sabe. Ei, espera aí. Seu bispo, seu apóstolo, seu pastor, seu querubim, seu guru, seu profeta, sua profetisa, seu mentor ou sua mentora, sabe? Seu discipulador não é maior do que a palavra. E tudo que estiver fora da palavra, rejeite. Afasta-te de perto dessas pessoas. Porque é muito melhor você ter o conhecimento da verdade que te salva do que palavras mentirosas ditas como verdade e que te conduzirão ao inferno. Só que a gente fica tão preocupado em ser doce, como diz o pastor Anderson Silva, lá de Brasília, o tatuado, né? Que eles estão falando que nós não somos mais o sal da terra, nós somos o açúcar, né? O pirulito, a bala juquinha do mundo. E o evangelho não é essa doçura toda, não. Porque quem quer se salvar há de perder a sua própria vida. Quem quer ser o primeiro tem que ser o último. Quem quer ser o maior tem que ser menor. Se teu irmão te pede uma túnica, você tem... dá. Se manda chamar você para andar uma milha, anda duas. O problema é que a gente tem pessoas hoje que falam muito em nome de Deus e não estão autorizadas e nem são legítimas, ainda que estejam dentro do seu direito, mas não são legítimas diante de Deus. E aí eu quero agradecer aos meus amigos e irmãos lá do Instagram, @falando de Bíblia oficial, e sempre cooperam com essa pauta aqui. Um grande abraço, um beijão no coração de vocês. Obrigado pelo carinho, pelas orações que muitos de vocês fazem por mim, pela minha casa e pela equipe aqui do Falando de Bíblia. Continuamos carentes da oração dos irmãos. Lembrando, não negocie os seus valores. O que é de Deus, o maligno não toca. Aquilo que não é de Deus, irmão, rejeita, manda embora, sai fora, sai de perto. Agora, escapa-te por tua vida, enquanto dá tempo. Senão, tu vai perecer no engano. E aí eu pergunto para você, vamos para mais um bom bate-papo? Compartilha esse vídeo com alguém, deixa seu like, porque daqui nós continuamos a proposta Falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro
para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta. Tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.